que muita proteína causa câncer? O consumo suficiente de proteína é crucial para a nossa saúde e longevidade. E a gente aqui no canal sempre recomenda pelo menos 1,6 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Isso para pessoas ativas que querem construir músculo. Será que existe um limite seguro para o consumo de proteína? Alguns estudos associam excesso de proteína com risco aumentado de câncer. E agora? É sobre isso, da maneira mais completa e crítica que você já viu na internet, que eu falo agora no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela USP, trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esporte, sempre baseados na ciência, de forma descomplicada. Turma, a maioria das pessoas que assistem nossos vídeos já está inscrito aqui no canal, mas a gente sabe que tem uma porcentagem aí que consome nossos conteúdos e não se inscreveu. Então, aproveita agora, se inscreve, isso ajuda bastante o canal, sinaliza para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e a gente vai ficar muito, muito grato. Além, obviamente, se vocês compartilharem nossos vídeos com seus amigos, seus conhecidos. O que a gente tem sobre proteína e câncer? Existem dados chamados de mecanísticos, ou seja, um modelo que levaria a essa associação. Nesse modelo, as proteínas sinalizam vias celulares que, quando tem associação com o consumo excessivo de proteína, poderiam levar ao desenvolvimento e à progressão do câncer. Essa ideia é bastante difundida por defensores de dietas com restrição de proteína. No entanto, o fato de uma hipótese ser mecanisticamente plausível, ou seja, existe alguma coisa dentro do nosso corpo que realmente faça sentido, não significa necessariamente que ela é verdadeira. E a gente precisa avaliar se a ingestão de proteína impacta de fato no risco do câncer de uma perspectiva muito mais ampla. É um tema quente porque tem muita dúvida, tem muita informação online. O que a gente não tem dúvida é em relação à Insider, que oferece esse vídeo e que pode ser uma grande parceira do seu guarda-roupa. A Insider tem esses tecidos tecnológicos que mantêm o nosso corpo aquecido no frio, mas que no verão são super respiráveis. Além, obviamente, das peças serem mega duráveis e versáteis. Eu tenho a Insider agora como uma grande parceira quando vou viajar, quando vou para um trabalho que depois eu preciso treinar. São peças muito, muito práticas. E o mais legal é que a Insider é uma marca que apoia os produtores de conteúdo. Então, quando você consome qualquer coisa da Insider, você, na verdade, está apoiando produtores de conteúdo bem legais, que são os parceiros da Insider. Então, se você quiser nos ajudar, o link está aqui na descrição e a gente tem um cupom FALALU que dá um desconto mega especial na Insider. Quais são os mecanismos propostos pelos quais consumo de proteína aumentaria o risco de câncer? A proteína influencia várias vias de sinalização celular no nosso corpo, mas a gente vai falar principalmente de duas delas, a via do mTOR e a do IGF-1. Essa via do mTOR é bem conhecida, porque ela é um regulador central do crescimento, do metabolismo, da sobrevivência celular. E ela é altamente sensível à presença de nutrientes, principalmente os aminoácidos, que são as pecinhas que compõem nossas proteínas. Quando você come proteína, aumenta a concentração de aminoácido no sangue e esse aumento ativa essa via do mTOR, que promove crescimento e proliferação celular. São duas características típicas do quê? Das células cancerosas, que se proliferam. De fato, a hiperativação do mTOR é uma característica comum em vários cânceres. Existem vários medicamentos que são inibidores do mTOR que são eficazes para tratar câncer. Assim, a proteína na dieta poderia estimular a via do mTOR e uma alta ingesta de proteína poderia, então, aumentar o risco do câncer. Será? Vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas esse é o mecanismo proposto. E o outro mecanismo envolve a via do IGF-1, que também é uma via que é aumentada, tem seu estímulo quando as pessoas consomem proteínas. Essa via promove a proliferação celular, mas ela também inibe o que a gente chama de apoptose. O que é apoptose? Esse nome é complicado. É a morte das nossas células que deve acontecer para que a gente não mantenha células danificadas. Então, quando você inibe a apoptose, você mantém células danificadas, anormais no corpo. Isso também está associado ao desenvolvimento do câncer. Por isso, níveis elevados do IGF-1 e estímulo dessa via também poderia estar relacionado ao desenvolvimento de alguns cânceres. Vamos entender o que a gente tem de dados em humanos. Será que esses dados, estudos feitos em pessoas, justificam essa hipótese? Porque esses mecanismos propostos ligam o quê? Alto consumo de proteína com aumento através desse estímulo dessa via, que parece até ser algo plausível. Mas o que a gente tem hoje dos estudos mais recentes é que não existe uma correlação concreta entre ingesta de proteína e maior mortalidade para câncer. O ideal, obviamente, seriam estudos randomizados controlados, onde um grupo
muito parecido com outro grupo, fosse conduzido por muito tempo, comendo muita proteína e o outro com pouca proteína, e depois de anos a gente avaliaria para entender se um grupo teve mais câncer do que outro. Mas, gente, provavelmente esse estudo nunca vai acontecer. Ele é super complexo, desafiador, tem custo enorme, complicado. Não vai ter um estudo randomizado controlado. O que a gente tem são estudos em animais e estudos epidemiológicos. Os roedores são comumente utilizados nessas pesquisas para câncer, mas eles são animais que não fazem câncer normalmente, para a maioria dos cânceres. Então, o que acaba acontecendo é que os pesquisadores induzem o câncer através de manipulações genéticas ou outras técnicas que não são o que acontece em humanos. E isso pode mascarar os efeitos mais sutis da dieta. Então, é difícil também nos animais entender o impacto da dieta no desenvolvimento desses cânceres. E agora a gente tem os estudos epidemiológicos, que a gente pode olhar com alguma limitação que eu vou explicar aqui para vocês. A gente tem um estudo bem recente sobre essa possível associação, consumo de proteína e câncer. É uma revisão sistemática com meta-análise que foi publicada em 2020. E eles incluíram 7 estudos de coorte sobre ingestão de proteína, mortalidade para câncer. Esse estudo mostrou que não houve nenhuma diferença significativa entre os grupos que comiam pouca proteína com os grupos que comiam muita proteína. E esse estudo, de uma forma bem interessante, foi feito só com pessoas que eram saudáveis no início do estudo, ou seja, não tinham nenhuma doença prévia. Aí a gente tem uma outra meta-análise também de 2020 que examinou estudos que comparavam muita proteína com pouca proteína, risco de câncer. Só que nesse caso, eles incluíram pessoas saudáveis e não saudáveis, pessoas que já tinham alguma doença. Então são 12 estudos, quase 300 mil participantes. E também os autores mostraram que o grupo que mais ingeriu proteína não teve um risco significativamente maior de morte por câncer em relação ao grupo que consumia pouca proteína. Agora, a gente tem alguns estudos e interpretações de estudos que muitas vezes são citadas para essa associação câncer-proteína. Se vocês procurarem na literatura e também na mídia tradicional, é muito citado um estudo de 2014 feito por Levine. Esse estudo foi o que chamou muita atenção na época, as pessoas ficaram meio apavoradas. Nesse estudo, indivíduos entre 50 e 65 anos, que a dieta tinha pelo menos 20% das calorias vindas de proteína, tiveram 4 vezes mais chance de morrer de câncer do que pessoas da mesma idade, cuja dieta tinha menos de 10% das calorias vindas da proteína. Mesmo uma ingestão moderada de proteína, entre 10% a 20%, também aumentou em 3 vezes o risco de morte por câncer. Quando a gente olha esse dado, você pode ficar super assustado, né? Gente, 4 vezes mais chance de morrer de câncer é motivo para muita gente abandonar o seu whey agora e deixar a carne para um outro dia. O problema é que quando eles pegaram adultos acima de 65 anos, lembra que eu falei que era de 50 a 65? Acima de 65 anos, a alta ingesta de proteína teve um risco 60% menor de mortalidade por câncer do que o grupo que comia pouca proteína. E aí, quando você pega todas as idades, o estudo completo, não existiu nenhuma relação entre câncer e consumo de proteína. Aí você fala, gente, que confusão. Quer dizer que dos 50 aos 65 eu não posso comer proteína, mas depois dos 65 eu devo comer proteína? Não tem na biologia nada que explique por que numa faixa etária a gente teria uma progressão mais drástica do câncer associada ao consumo de proteína e numa outra faixa etária isso seria até protetivo. Como é que esses resultados fariam sentido? A explicação mais provável é uma combinação de dados tendenciosos e uma estatística meio acidental. Porque no final das contas, ele se baseou em menos de 35 mortes por câncer no grupo de alta proteína e menos de 15 mortes no grupo de baixa proteína. Ou seja, são números extremamente pequenos, mesmo numa casuística de 300 mil pessoas. Grupos muito pequenos que tiveram essa mortalidade por câncer nessa faixa etária. O que torna a análise estatística muito fraca e os dados muito suscetíveis a influências do acaso. Ou seja, não é um estudo que consiga provar essa hipótese. E quando a gente pensa no consumo de proteína em alguns tipos específicos de câncer, será que proteína daria mais câncer de pâncreas, mais câncer de testículo? Tem essa associação? A gente viu esses estudos grandes que pensavam em todos os tipos de câncer, mas a gente tem sim revisão sistemática com meta-análise para cânceres específicos. E aí o que a gente já tem? Para câncer de próstata, ovário, rim, pâncreas e de cólon. E todos eles foram consistentes na conclusão de que o consumo de proteína não se relacionou a um risco aumentado desses cânceres especificamente. Bom, e aí? Como é que fica essa hipótese? Ela então está totalmente errada? A gente viu os dados mecanísticos bioquímicos que justificariam essa associação de proteína e câncer. A gente viu dados epidemiológicos, alguns dizendo que não, alguns dizendo que sim. Mas aí a gente pode pensar,
E a tal, então, da via do mTOR, ela teria, então, alguma possibilidade de, se muito estimulada, levar a muito crescimento celular fora do controle e isso levar ao câncer? O que a gente tem hoje de resposta mais plausível é que não. A ativação da via do mTOR em resposta à presença de proteína, de aminoácido no sangue, é algo normal e funcional, necessário para a gente, por exemplo, construir nossos músculos. O que levaria, e está associado sim, ao desenvolvimento de câncer, é uma interrupção da regulação inibitória dessa via. Imagine, por exemplo, um carro. Você acelera, quando você precisa, você freia. É a via do mTOR no nosso corpo. A proteína vai e acelera. Mas a gente tem mecanismos de freio que inibem esse descontrole. As pessoas que desenvolvem câncer perdem esse freio. Elas não têm mais o freio. Então, qualquer coisa que estimule a via do mTOR leva a muita proliferação celular. E é isso que leva ao câncer. Então, na verdade, para desenvolver o câncer, você precisa de outras alterações que são relacionadas a outras questões, que não só a ingesta de aminoácido, que é uma pisada no seu acelerador. E aqui entra uma questão interessante, que é do exercício, que é uma evidência adicional para mostrar que essa associação não faz muito sentido. Porque uma das coisas que mais ativa a via do mTOR, mais até do que a proteína, é o exercício de resistência, a famosa musculação. A musculação estimula muito a via do mTOR e é por isso que a gente consegue hipertrofia, crescimento de músculo quando a gente treina bastante. O que a gente tem é que treinamento de força não está em nada associado ao aumento da incidência de câncer. Pelo contrário, tem estudos epidemiológicos grandes mostrando que treinamento de força, inclusive, é protetor, diminui a incidência de câncer. Um maior estímulo até da via do mTOR do que a ingesta de proteína e que não está relacionado. Reforça ainda mais essa hipótese de que, na verdade, não é o estímulo pontual da via do mTOR que acontece ou quando você treina ou quando você come proteína, que vai levar a muita proliferação celular e a causa de câncer. Mas, Lu, o tipo de proteína importa? Porque muita gente já deve ter ouvido que proteína de origem animal, carne vermelha, essa sim causa câncer. Não vou mais comer carne porque tiveram estudos realmente que trouxeram esse dado. A proteína animal realmente estimula mais a via do mTOR do que a proteína vegetal. Sabe por quê? Porque quem mais estimula a via do mTOR é a leucina. E a proteína animal tem mais leucina. Eu já falei aqui no canal sobre isso, inclusive porque a leucina é o que faz a gente ganhar mais força e hipertrofia. Vamos ver o que os estudos mostram em relação a isso. A gente tem esse estudo de 2016 que analisou a dieta e a mortalidade de mais de 130 mil adultos, comparando quem consumia proteínas de origem animal, mais de 18% das calorias da dieta, em relação a quem não consumia proteína animal, menos de 10% da caloria da dieta. E mostrou que não houve um risco maior de morte por câncer entre esses dois grupos. Da mesma forma, a proteína vegetal. Comer mais ou menos proteína vegetal não teve relação com câncer. Agora, a gente tem sim algumas pesquisas que associam o consumo de proteína animal e carne vermelha em particular a um risco elevado de alguns tipos de câncer. Então, tem estudo desde que juntam todos os cânceres até especificamente de câncer de colo, câncer de pâncreas. E aqui é uma discussão que a gente já fez num vídeo que eu adoro aqui do canal sobre carne vermelha. Primeiro, correlação não é causalidade. E daí a gente tem um grande problema em muitos desses estudos que associaram carne vermelha, consumo de carne vermelha, com incidência aumentada de câncer. Porque a gente sabe que os grupos não são controlados. A gente não tem pessoas iguais dos dois lados da balança. E aí, quando você faz uma avaliação, quando as pessoas já tiveram câncer e perguntam para ela em relação à dieta, você comia carne ou você não comia carne? A gente tem os famosos confundidores dos hábitos de saúde. Porque o alto consumo de carne vermelha em particular está muito associado a hábitos alimentares e de saúde ruins em geral. Pensa na população americana, e muitos desses estudos foram feitos com população americana. Em geral, aqueles que responderam que consumiam carne vermelha diariamente o faziam na forma de hambúrguer, de fast food, cachorro-quente, alimento processado, muita caloria, muita gordura, baixo valor nutricional, pouca fibra, e tudo isso está associado multifatorialmente ao desenvolvimento do câncer. Por exemplo, o fato da pessoa não fazer atividade física, que está associada provavelmente a essas dietas com uma qualidade muito ruim. Do outro lado, a gente tem as pessoas que seguem dietas mais focadas em vegetais ou consumo de peixe, e que muitas vezes são pessoas que, de modo geral, têm um estilo de vida mais saudável, propensos a fontes alimentares de melhor qualidade, alimentos mais integrais. Então, esse fator confundidor estraga muitos desses estudos epidemiológicos, que são estudos enormes e que, sim, mostravam essa associação. Para a maioria das pessoas, pouca proteína é um risco muito maior do que um excesso de proteína.
A gente trouxe aqui claramente essas preocupações e porque mecanisticamente faria algum sentido, mas o que a gente sabe é que hoje a gente tem estudos muito concretos, estudos randomizados, controlados, trazendo os benefícios de um consumo adequado de proteína para manutenção de massa magra e o quão importante é essa manutenção de massa magra para a nossa saúde e para a nossa longevidade. Em compensação, os estudos que a gente tem mostrando o risco de câncer são estudos com alguma fragilidade metodológica e muitas vezes discutíveis e que já foram, inclusive, discutidos por grandes pesquisadores. Então, recado final fala Lu. Não tenham medo de consumir proteína por qualquer risco e já ouviu falar ou que leu em algum lugar em relação a câncer. Isso não foi comprovado e a ciência atual não consegue mostrar esse risco. Em compensação, a gente sabe que proteína faz muito bem e deve fazer parte de uma dieta equilibrada. Quero comentários de vocês. Vocês já tinham ouvido falar dessa associação de câncer e proteína? E por algum momento vocês tiveram medo de consumir ou carne vermelha ou proteína de modo geral? É isso aí e até o próximo vídeo.